desse vídeo começar, é muito importante a gente fazer um disclaimer, né? Pra quem não sabe, geralmente quem tá aqui no meu canal sabe, porque o canal não é muito grande. Eu trabalhei na Suno por mais de 4 anos. Eu acabei saindo, comentei num outro vídeo aqui, eu tava querendo outras coisas pra minha vida, tava querendo me mudar pro exterior. Então, trabalhar um pouco mais com isso, já que eu tava, né, numa mudança da minha vida. E foi isso, gente. Eu admiro muito as pessoas da Suno, alguns dos melhores profissionais do mercado financeiro, sem dúvida, gente muito inteligente. Não tem nenhuma obrigação de falar bem, tá? Não, com certeza. Mas vou falar bem porque vem sincero do meu coração. A filosofia de investimento dele é a minha. Vocês vão ver que eu nunca me contradisse em nenhum conteúdo que eu fiz, nos conteúdos que tem na Suno. Nunca deu nenhuma contradição. Se tiver, gente, por favor, me manda. Vai ser bem engraçado, eu quero analisar. Acho difícil acontecer, mas, sabe, tamo aí. Às vezes a gente erra, a gente aprende depois. Eu tô no mercado aqui muito tempo. Só na internet, fazendo conteúdo aí há 5, 6 anos. A gente aprende, a gente muda de perspectiva. Então, né, tamo aí pra isso. Se você quer saber o que eu tô fazendo agora, hoje eu tô trabalhando como profissional independente, fazendo consultoria financeira, planejamento financeiro, patrimonial. O link tá na descrição, tá? Ali você vai um linkzinho pra WhatsApp, fala comigo, te fala um pouco como é que eu tô fazendo meus serviços, é mais consultoria. Eu trabalhei muito tempo, antes de entrar na Suno, com isso, né, porque eu tava fazendo mestrado, doutorado, então é algo que eu gosto. Só que eu parei por conta de quando eu entrei na Suno, né? A Suno tem sua própria consultoria, fiz algumas dessas consultorias, mas agora tô tocando isso aqui, mas com algumas outras prioridades, outros projetos na minha vida, mas bola pra frente. E vamos ver se o Thiago Reis ficou maluco ou ele tá falando alguma coisa interessante aí pra gente comentar. Bora lá. Um pouco até o que você comentou sobre os múltiplos estarem abaixo, né? Convenciona-se dizer que a bolsa está barata em relação à média. Galera, é importante a gente falar um pouquinho aqui que no mercado financeiro tem muita gente, tá? Consenso nunca existe, mas assim, é quase um consenso que a bolsa brasileira, ela tá muito barata em relação aos seus múltiplos em comparação com outras bolsas no mundo. A bolsa americana tá, assim, relativamente cara. Isso quer dizer que a bolsa americana vai cair e a brasileira vai subir? Não, a gente não sabe o futuro. A gente simplesmente olhando múltiplos das principais empresas, tá dando essa discrepância. Então, a base aqui do comentário, eu acho que é um pouco mais sobre isso, desse debate que eles vão ter. Se a bolsa precificou antecipadamente esse ciclo de queda que começou aí em julho, né? Então, queria saber qual é a visão de vocês. A gente no Research da XP fez um estudo mostrando que a bolsa historicamente não precifica tudo antecipadamente. Aqui é assim, gente, realidade, tá ruim. Precificando aí durante o ciclo de cortes. Mas contratem aí pra pagar uma internet melhor pra isso. De papéis, né? Se esses papéis ainda têm o que subir pensando em corte de Selics, além, né, de tudo que vocês já mencionaram a respeito de valuation. Posso só começar antes que eu esqueça aqui, porque eu já desenvolvi uma linha de raciocínio. Depois eu passo a palavra para você, Bruno. Eu vi o report de vocês, ficou muito bom, parabéns. Hoje, as ações brasileiras estão mais ou menos um desvio padrão abaixo da média histórica, né? Estavam há 3, 4 meses atrás, 2 desvios padrões. E nós lá na Suno vimos que nos momentos que as ações negociavam abaixo da média histórica, 2 desvios abaixo da média histórica, como estavam lá quando a bolsa estava 95, 97 mil pontos, demorava-se de 2 a 3 anos para voltar para a média histórica. Quais foram esses momentos, né? 2002, 2008, 2015... 2002 foi a primeira eleição do Lula, 2008 foi a crise imobiliária americana, 2015 foi a crise que o Brasil passou muito por conta do governo Dilma, e 2020 também, no meio da pandemia, né? A pandemia todo mundo lembra, ali caindo, teve acho que uns 7 pregões ali com um circuit break, não foi só no Brasil, o mundo todo caiu bastante naquele período do Covid. Ali, essa foi a recuperação mais rápida que a gente teve de bolsa, acho que pelo menos que a gente encontrou aqui de registro histórico, foi muito rápido, em 6 meses já voltou para a média histórica. Historicamente demora um pouquinho mais, uma média ali de 2 anos pra voltar. Agora, a história vai se repetir, sim ou não? 2020 não se repetiu, foi rapidinho, né? Foi um estilingue. É importante a gente comentar aqui que o Brasil, ele tá diminuindo a taxa de juros, só que os Estados Unidos
Não. A gente tá num lugar complicado, porque não dá pra simplesmente a gente continuar Baixando e baixando e baixando. se não tiver uma indicação lá de diminuição. Porque, querendo ou não, a gente atrai muito dinheiro estrangeiro por ter uma alta taxa de juros, porque, cara, todo investimento no mundo, ele deveria ser comparado com a opção de investir nos Estados Unidos títulos da dívida pública americana. Porque você tá baixando ali, vamos supor que a gente baixa até 8, mas o título público dos Estados Unidos tá 4, 4,5. Você vai baixar 7, não tem como, não tem margem pra isso. No início de agosto, o governo americano, ele subiu um pouquinho a taxa e depois ele manteve. Então, isso tá bem complicado e eles estão dando a entender que eles vão manter a taxa. Enquanto a gente não tiver essa reversão, esse sinal mesmo, desse início dessa reversão lá, a nossa taxa vai chegar um momento que ela vai travar, ela não vai ter como mais baixar. Enquanto essa nossa taxa, ela não verdadeiramente baixar, a bolsa ela vai ficar nesse lenga-lenga, porque pra bolsa voltar a subir, as empresas, sabe, terem um estímulo maior, a gente precisa de uma taxa de juros mais baixa. Empresa com taxa de juros mais baixa, dívida menor, as empresas têm mais fôlego, têm mais incentivo a investir, a empreender e tudo mais, tá? Então só pra vocês entenderem que a gente precisa ter esse vislumbre do governo americano pra dar mais folga pra gente baixar mais, e só com a gente baixando mais a taxa que a nossa bolsa, ela vai ter um respiro mesmo. Tô dizendo, então, que é ruim a bolsa brasileira de forma nenhuma. Risco e retorno, né, pessoal? Tem mais risco investir no Brasil? Tem. Possibilidade de retorno muito maior. Então, existe margem pra isso. O Brasil é uma economia que ela não é tão eficiente. A bolsa de valores do Brasil ela não é tão eficiente. Então, você consegue ver mais ações mal precificadas, tem mais oportunidades. A economia americana tem muito mais opção de investimento, mais empresas. Só que lá, além de ter muito mais investidor, tem muito mais empresa de análise de investimento. O mundo todo olha para aquela bolsa. Quanto mais pessoas você tem dentro da bolsa, olhando para os ativos, buscando a precificação correta, a gente não encontra tanto essas disparidades. Então é difícil você encontrar uma ação muito mal precificada, que você pode ganhar ali um dinheiro nela. A gente tem um mercado mais eficiente, eu não acredito em mercado eficiente, tá? A teoria do mercado eficiente, mas de qualquer forma ele é mais eficiente, então é difícil de achar uma oportunidade. Se você quiser simplesmente comprar um ETF e sentar ali no IVVB11, nas P500, que o ETF seria o IVVB11 ou o IVV, beleza, não tem problema, eu já tive muito ETF, ainda tenho ETF na minha carteira, eu acho incrível, maravilhoso, mas olhando de ação para ação não é tão interessante, é mais difícil. A gente pode buscar em outros lugares do mundo também, né? Quem é assinante da Suno vai saber aí. Tem indicações de empresas de outros países que ganham muito dinheiro. Fica a dica, né? Assim, se você tem acesso a bons analistas, a bons profissionais de investimento, cara, investir em outras economias pode ser bem interessante. Claro, maior risco, mas maior capacidade de retorno. Ping-pong joga no chão com força, ela volta com a mesma força, né? Foi isso que aconteceu em 2020. É muito difícil prever, mas eu acredito muito que volta-se para a média histórica em algum momento. Vamos supor que vai seguir aquele ciclo de 2 anos, né, em relação à mínima. Já foi 1 ano, falta outro ano, né, para voltar para a média histórica de 2 anos ali, né? Então vou tentar fazer um exercício de target de bolsa, coisa que eu não gosto de fazer, mas vamos supor que a bolsa vai voltar para a média histórica e vamos supor que demora os mesmos 2 anos que demoraram, ou seja, já foi 1 ano, falta outro ano. Para voltar para a média histórica, teria que subir ali uns 10, 15% o índice Bovespa. Porém, as empresas pagam dividendo nesse próximo 1 ano. E o dividendo das empresas brasileiras, ele é muito alto, porque as grandes empresas brasileiras hoje estão com um dividend yield muito alto. Então o dividend yield do Ibovespa, ele é hoje talvez o maior do mundo ou um dos maiores, porque você tem Petrobras que deve pagar, sei lá, 10, 15, 20% nos próximos 12 meses. É interessante a gente considerar isso, né? Porque muita gente esquece de ver o dividendo na rentabilidade do ativo. Dentro do índice Bovespa, ele é ajustado para dividendo, mas quando você está olhando o ativo específico, muitas vezes a pessoa esquece de perceber isso, até de renda fixa, às vezes esquece de considerar ali o valor que recebeu de cupom. O Brasil, muitas empresas pagam muitos e muitos dividendos. E quando a empresa paga dividendo, de certa forma, ela, assim, perderia um potencial da valorização do preço dela, porque ela tá tirando caixa dela, então o valor de mercado dela teria que diminuir e é pago no bolso do acionista. Na bolsa americana, por exemplo, não tem isso. Então, é normal a gente ver as empresas subindo e subindo cada vez mais, porque elas vão retendo esse caixa, ou às vezes faz recompra de ação, então eles têm outras estratégias. Mas pra quem gosta de dinheiro no bolso mesmo, e até por enquanto que eu gravo esse vídeo, o dividendo não é tributado, é muito interessante também pegar aí boas empresas pagando
pagadores de dividendo. Vale, obviamente depende do preço do minério. E se a gente computa o que ela tá gastando com recompra e considera isso um dividendo, também pode ser uns 20%. Então você tem Banco do Brasil, que é outra empresa que paga bastante dividendo. Então você tem o Ibovespa ali pagando quase 10%, puxado por essas empresas que são muito representativas. Ah, mas Thiago, Ambev paga menos, Itaú paga menos, é verdade. Mas pô, você tem Petrobras, Vale, Banco do Brasil, que de cara aí já deve ser uns 30% da bolsa, pagando mais de 10% e jogando essa média bem pra cima. Então você tem aquele ganho de 15% que é pra voltar pra média histórica, mais um dividendo e mais um crescimento do lucro por ação, porque essas empresas, em geral, estão aumentando sua produção, estão aumentando a sua receita e seus lucros. Então, eu acho que tem aí talvez algo entre 25%, 30%, se essa teoria se materializar. Ah, Thiago, pode materializar amanhã ou pode materializar em 5 anos? Mas eu acho que a tendência de longo prazo da Bolsa Brasileira é para cima. Galera, o que vocês acham? Qual que é a expectativa da Bolsa Brasileira em comparação com a Bolsa no exterior? É algo que é complicado a gente dizer o que vai ser melhor, o que não. Mas eu vejo que, claro, o melhor que tem é uma diversificação. Não tenho menor nível de dúvidas. Eu tenho como uma certeza que na Bolsa Brasileira você precisa saber mais ainda fazer uma análise. Na Bolsa Americana você pode ficar de boa com algumas ações certas, sabe? É quase que fosse a parte conservadora da sua carteira de renda variável. Enquanto você pode aproveitar a Bolsa Brasileira como, sabe, uma bolsa de um país emergente. Você pode olhar para outros países emergentes olhando mais como opções de risco. Então eu acho isso bem interessante. É mais ou menos o que eu ando fazendo, minha estratégia de investimentos. Tô cada vez tendo menos percentual na Bolsa Brasileira, porque eu acho uma loucura todos os seus investimentos estarem no Brasil, mas tenho uma boa porcentagem, porque, querendo ou não, é o meu país, eu conheço muita coisa aqui, eu conheço bons analistas que moram aqui, pra eles é mais fácil você analisar ativos de empresas que você mora, no lugar que você mora, que fala a sua língua. Então, eu tenho ganhado há bastante tempo, bastante dinheiro aí com a Suno, tanto na época que eu trabalhava lá, tanto na época que eu não trabalhei com eles, mas fica aí a minha análise, concordo totalmente com o Thiago. Ela é um grande investidor e analista, e ele não é uma pessoa que se prende a Brasil ou Estados Unidos, ele olha muito para vários lugares do mundo e vai para onde está dando dinheiro. Então, eu gosto muito de ver o que ele tá pensando e o que ele tá recomendando. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.